Eu acho que o jogo é o menos importante. Enquanto o Inter acha que o resultado caiu, os resultados estão caindo do céu, né, que o problema é o resultado. Não, para mim é o menos importante, tá? Menos importante nesse momento. O Inter em nenhum momento foi superior ao Atlético Paranaense, apesar de sair na frente. O Atlético Paranaense pisou no estádio Beira-Rio dizendo o seguinte: eu vim aqui para ganhar o jogo, tá? E foi muito perigoso, primeiro tempo muito perigoso nas costas dos dois laterais. Como é que é o nome do técnico do Atlético Paranaense, Munari? Pera aí. É o interino, né? É isso, o Atlético troca de técnico toda hora também, né? Ele espetou dois caras. Ele espetou o Canóbio do lado direito e espetou o Martim Varini. O Varini, ele espetou uruguaio. O Julimar nas costas do Igor Gomes e espetou o Canóbio nas costas do Bernabé e foi um Deus nos acuda o jogo inteiro. E o Inter não foi melhor que o Atlético Paranaense em nenhum momento. Acho que tem um tópico pra gente falar sobre o Roger. Acho que o Roger não entendeu, não conseguiu fazer a leitura certa do que pensou o adversário. A enchente, claro que trouxe prejuízos pro clube. Dentro pelo amor de Deus, né? Perto do que aconteceu com as pessoas. Isso a gente sempre tem que fazer. Perto do que aconteceu com a vida das pessoas é nada isso aqui, tá? Mas já que o nosso assunto é futebol, claro que trouxe prejuízo, questão física, não tem problema nenhum. Mas ter um lateral direito jogando ontem não tem nada a ver com a enchente. Não tem nada a ver com a enchente tu ter um lateral direito para jogar o Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ver com a enchente tu escolher jogar mata-mata de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana com o Pablo Fernandes, um técnico interino. O que tem que haver? O que tem a ver a enchente, a cheia do Guaíba? Nada! Isso é gestão. Incompetência de gestão. Não são do ramo. É simples. Não são do ramo. Não conhecem o riscado. Não conhecem. Qual que é a esperança que eu tenho? Que eles aprendam com esse erro. Ou com esses erros. Por quê? Porque é com eles que nós vamos por mais 1 ano e meio. 2 anos e meio. 2 anos. 2 anos e meio, pelo amor de Deus. Então que eles aprendam. Sabe o que aconteceu ontem de manhã, Kelly? Me conta. Ontem de manhã o Inter anunciou o substituto do Maurício. Ontem pela manhã o Inter anunciou o substituto do Maurício, que a gente já sabe que não vai ficar no Inter há 2 meses. Tem que jogar o Bright White, não convive. O que tu vai fazer se terça-feira sair a escalação, Bright White no banco e Monsalve no banco? Eu não vou fazer nada, eu vou seguir torcendo pro Grêmio, mas não vale, né? Porque é melhor. É aquela história que a gente tava falando do Inter. Normalmente, quando os melhores jogam, a chance de ganhar é muito maior, né? Quando tu bota os piores para jogar, é mais difícil. O Grêmio teve mais uma vez, e é curioso isso, né? É o segundo jogo que o Grêmio faz opção por reservas. Curiosamente, os 2 jogos fora de casa, contra o Atlético Paranaense, que também jogou com os reservas, e contra esse time do Cuiabá, que é um dos rebaixados, assim como o Atlético Goianiense. É bom tu ver opções, algo que a gente tanto criticava no Grêmio. O Grêmio soube entender o diagnóstico, tá? O Grêmio aí, a gente vê a jogada desse rapaz aí do colombiano, que, olha, fazia tempo que eu não vi um jogador de 20 anos com o aparente talento que esse rapaz tem, né? O que a gente pode começar a imaginar? O Grêmio teve o problema do Inter. O Grêmio, em determinado momento, precisou fazer o diagnóstico. E quando precisou fazer o diagnóstico, o Grêmio disse o seguinte: o Grêmio e todo mundo que, de alguma maneira, via o Grêmio, né? Com esses jogadores, vai cair. Vai cair. Aí o Grêmio contratou 8 jogadores. Sendo que dos 8 jogadores, 4 jogadores diferentes do que a gente está acostumado. 4 diferentes. O Grêmio contratou 3 meninos, né? 2 de 20, 1 de 21. E esse jogador dinamarquês, que é uma estrela aí e tal, que jogou na Europa há muito tempo. Uma estrela no sentido, um jogador fora da curva. E ele mostrou já, nesse primeiro momento, que ele é fora da curva mesmo em relação ao futebol brasileiro, né? Tu já tinha dito isso, né, Monari? Ele é fora da curva em relação ao futebol brasileiro, ele sobrou. E junto com ele, esse talento aí, né? Esse talento. Esse jogador é muito talentoso.
Vai jogar? Não sei se ele vai jogar. Agora que ele tem todo jeito para jogar, tem, né? Rapidinho, tá? Só para trazer a comparação, não tem como não olhar pro lado do rival. Sabe o que eu vejo e o que eu vejo no Grêmio que eu não consigo ver no Inter? O que, Vaguinha? É engajamento. E aí eu tô falando dos jogadores, tá? Não tá faltando dedicação, mas é controverso. O Gustavo faz o gol, esse cara que chegou ontem tá indo lá correr pra abraçar ele, pra vibrar. O Wesley faz o gol ontem, o Valência parece que fica triste porque não foi ele que fez. Não sei se vocês perceberam isso. O Wesley faz o gol ontem. Eu observo muito isso. E o Valência parece, puxa, Isso é por que não deu pra mim, né? Isso é Renato. Esse mérito o Renato sempre tem, de conseguir trazer o evento. Claro que conta o treinador. E não é o que o Roger tem que fazer, o Roger chegou agora. Isso também tem muito do perfil do perfil do jogador, né? Esse é o perfil do jogador. O Bright White, esse, parece ser um cara até intelectualmente fora da curva, né? Até intelectualmente. Um dos caras mais ricos do mundo, né? Ele não é. Ele parece ser diferente intelectualmente. Essa dele, Vaguinha, não sei se tu visse a entrevista dele depois do jogo. Não. Muito boa a entrevista. Cara, a entrevista dele depois do jogo, Vaguinha, ele é dinamarquês, morou na Espanha um tempão, e ele tem um monte de palavra em português já, porque ele está estudando português. Monsalve, essa discussão que a gente está em torno do jogador, se ele deve começar como titular ou deve ficar no banco de reservas. Ontem... Talvez tenha café. Talvez tenha café, a informação que recebemos por aqui. De ontem. Enquanto providenciamos um cafezinho, um pretinho. Talvez de hoje. Isso, um passadinho ali, ou um expresso, pode ser também. Vamos ouvir Maurício Saraiva no Sala de Redação, com uma tese aí em torno do Renato Portaluppi. E como o treinador já se reinventou, já usou um esquema de um jeito ou de outro, e funcionou. E sobre esse fato de poder deixar o Monsalve no banco. Roda aí. Ano passado eu lembro que um dos elogios que o Léo Oliveira colocava mais de uma vez é que da primeira vez que ele chamou Plano A, ele terminou o ano no D. Lembra? O Renato foi tendo que arrumar o seu time diferentemente porque a vida lhe impunha isso. Então, para você botar o Monsalve, para você botar o Braithwaite e tiver que mudar desenho e estrutura, o Renato já fez isso antes com sucesso. Bom, para o Maurício Saraiva, então... O Renato deve colocar o Monsalve em campo hoje para começar o jogo. Ele falou sobre mudar o desenho, né? É o que eu falava antes, ele tem que escalar o time de uma maneira diferente. Eu acho que tentar colocar o Monsalve com o Cristaldo junto seria numa ideia de que outros jogadores ocupassem os lados do campo e não o Monsalve, como foi o que o Renato falou contra o Corinthians. Ele vai fazer essa jogada pelo lado, por exemplo, mas aí ele era o meia, né? Ele cai pelos lados, ele se movimenta pelos lados, mas não ter o lado como ponto de partida, principalmente sem a bola. Eu acho que dá para se encaixar eles juntos. Não acho que o Renato vai fazer isso para começar o jogo, mas também tem que ter uma alternativa para o decorrer do jogo, porque hoje o Grêmio tem que abrir vantagem nesse confronto. Essa decisão vai no Maracanã lotado. Então, assim, o Grêmio tem que tentar abrir vantagem. O jogo tá 0-0, 10 minutos 15 do segundo tempo. Tem que ser uma troca diferente de simplesmente Monsalve por Cristaldo, Gustavo Nunes por Pavon, Arezzo por Bright White, ou Dodge por PPP por Dodge, né? Pode ser uma troca mais ofensiva. Se o Monsalve não começar, o Renato tem que ter uma alternativa para no decorrer do jogo, botar o colombiano em campo. O Inter contratou o Chitãozinho Chororó para lateral esquerda. Ele é igual, lembra do Chitãozinho Chororó? Ele é igual. Mullets. Ele usa mullets e tem 1,42 m. Não tem condição. Dá pra entender agora porque não jogava vermelho antes. Pro CCD, gente. Não tem na condição. Rua, bota na rua. O CCD foi gentil demais do servindo o café, mas não dá, gente. O CCD tá sem time hoje aqui. Tá perdendo o time do jogo, tá, CCD? Vamos lá, gente. Nosso sexto tema por aqui no Segue o Fio é um bastidor envolvendo o Magrão, que agora, recentemente, no fim de semana, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, foi demitido do cargo de diretor de futebol. Quem nos traz esse bastidor é o Léo Oliveira. Ele falou sobre isso no Sala de Redação e a gente mostra agora para vocês. Primeira camada, o Inter tá mudando o comando do futebol. Aquela brincadeira que tu fazia, tinha que fazer um puxadinho no vestiário, não, aquilo acabou porque era o Magrão, a figura toda do futebol. Então o Inter tá mexendo na estrutura do futebol, tem um vice de futebol que é mais atuante. Por exemplo, o Magrão chegou um belo dia lá e começou a dar uma molhada nos jogadores, cobrar os jogadores. E o Roger disse, não, peraí, que isso? Não, é que com o Cudê eu tinha essa autonomia, não, mas comigo é diferente, o processo é esse.
Então, mudaram processos, tá? Vamos falar um pouquinho então deste bastidor que nos traz o Léo Oliveira no Sala de Redação. Isso é interessante, porque as informações que a gente tem é de que sim, alguns jogadores tiveram atrito com o Magrão. Informação para mim de 4 jogadores, né? Um deles foi o Bustos, que a gente sabe que o Magrão cobrou. E assim, o Valência, né? Lá no início. O Valência lá no início, que foi dentro do campo, né? Que teve aquele empurrão do Valência nele. E essa informação que o Léo trouxe ontem é interessante. De que o Roger, quando o Magrão quis cobrar os jogadores, o Roger tomou a frente. Não é quem cobra os jogadores, sou eu. E aí o Magrão acreditou que com o Cudê ele fazia isso e o Roger disse, não. A partir de agora, quem cobra jogadores depois de jogo sou eu. Muito forte a informação. E isso é uma boa posição do Roger, né? De se impor. Pois é, qual é a forma de se conduzir isso, vocês acham, assim? Porque é o diretor de futebol e o técnico, né? Tu sabe o que o Magrão faz no Inter ou fazia no Inter? Tu sabe qual era a função do Magrão no Inter? Eu não sei. Eu não sei direito o que era. Ele era o executivo que contratava, ele era o cara que tinha relação com os jogadores, mas que tinha orientações que vinham de cima para justamente bater de frente. Algumas informações que eu tenho dão conta de que, sim, um dos papéis que a direção queria era esse, de vamos botar ordem na casa. Aí tu troca o treinador, que tem um jeito de trabalhar, o cara fica sem poderes lá dentro. Mas isso é falta puxa vida, organograma, é básico. Básico, o Inter não tem hoje um diretor executivo de futebol. Diretor executivo de futebol o Inter não tem. Sabe por que não tem? Porque eles chegaram a uma conclusão lá dentro de que é melhor que 8 cabeças pensem do que uma só. Aí sabe o que acontece? As 8 cabeças pensam, mas não chegam a conclusão nenhuma. Vambora aí, minha gente. Vamos falar dessa vitória do Grêmio e qual o tamanho desta vantagem CCD? Um jogo dificílimo, como se poderia imaginar. O primeiro tempo foi um primeiro tempo do Fluminense. O Mano fez uma opção por 3 volantes e dominou o Grêmio. E aqui que entra a história mais bonita, me parece, pelo ponto de vista do tricolor. É preciso, muitas vezes, no futebol, entender a superioridade do adversário e nunca baixar a cabeça. E foi isso que o Grêmio fez. O Fluminense foi melhor, o Fluminense tem bons jogadores, tem jogadores experientes, é um time relativamente frio. E foi um adversário muito difícil para o Grêmio durante todo o jogo. Mas quando tu tem lideranças, DNA do Grêmio, cara... de um time que vai saber sofrer, vai saber perder, tu vira jogos como aquele. Muitas vezes tu sai daquele jogo dizendo o seguinte, como é que a gente virou mesmo? O que aconteceu pra gente virar em 5 minutos? Quer que eu responda? 3 minutos? Não quero que tu quer que eu responda? Só que eu vou falar. Não, tu tá fazendo uma pergunta. Eu não tô Fluminense, fazendo... Fluminense deu 2 gols pro Grêmio. Isso, sempre, mas é O sempre Fluminense assim. deu 2 gols pro Grêmio. sempre assim, ó. Contra o Inter. Segura aqui, Munari. Isso. Segura aqui, Munari. Estica aqui pra mim. Vamos ter encenação. Contra o Inter na área é assim, ó. Todo mundo na área é assim contra o Inter. Contra o Grêmio é assim. Os caras vão assim pra área. Isso. Acharam um gol. E o outro, o Thiago Silva, o zagueiro campeão de nada pela seleção brasileira, ficou olhando a bola passar na frente dele e a bola entra. Sabe qual é? é? Assim. Sabe... E foi por isso que vocês ganharam. Se tu não sabe, foi por isso. Então eu vou te dizer, tem um time... 2 times jogaram contra o Fluminense nos últimos anos aqui. 2 times, jogos de Libertadores. O Inter... Isso, o melhor Fluminense de todos os tempos e o pior Fluminense de todos os tempos. Perdeu em 6 minutos e tá até hoje tentando saber por que perdeu. Pois ontem o Grêmio ganhou em 6 minutos e todo mundo quer saber por que ganhou. O Grêmio não ganhou. O Grêmio ganhou. O Grêmio não ganhou. Não terminou ainda. E outra, vocês estão fora da Libertadores. Acorda. O Grêmio tá fora da Libertadores. Tomou uma roda ontem. O Grêmio tá fora da Libertadores. O jogo do Grêmio ontem é o jogo da cara do Grêmio. Um time que briga, um time que não admite perder. Nem tu acredita nisso, César Cidade Dias? Perder. Nem tu acredita nisso? O time do Grêmio é fraco, tem dificuldades seríssimas. E o time do Grêmio tem uma coisa que, infelizmente, para os colorados e felizmente para os gremistas, este time do Internacional não tem há muito tempo. Coração. DNA do Grêmio. O Grêmio ontem ganhou uma partida na alma, na marra, que é Libertadores. Uma vez, e a gente usa muito para Grenal isso em categoria de base. Grenal não se joga, Grenal se ganha.
Libertadores serve. Não interessa como, interessa quanto. Começando, portanto, pela vitória de virada do Inter, depois de, Vaguinha, 123 dias sem vencer no Beira-Rio. 4 meses a gente tá falando. O último jogo com vitória do Inter tinha sido contra o Bahia, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Kelly, foi uma vitória, assim, que foi construída com 2 gols, assim, no abafa, né? Eu falei aqui dos gols que o Grêmio ganhou do Fluminense. O Inter ganhou um gol do Juventude, que é uma jogada ali de recuperação do Thiago Maia, é um carrinho dentro da área, mas é uma entregada do Juventude, né? Curiosamente, um de pênalti também, né? Foi meio parecido pela tua tese. E mais um pênalti, que pra mim foi bem marcado. Os Né, dois acho que- pênaltis, né? Porque o primeiro pênalti, o Tabata tá saindo da área. Não tem necessidade alguma de outro fazer o pênalti. Eu achei os 2 pênaltis bem marcados, mas, enfim, foi construída dessa forma, mas poderia ter sido construída de outra forma. Porque o Inter poderia ter chegado aos gols porque criou situações. O primeiro tempo, apesar de o Inter ter saído atrás, num gol isolado, de contra-ataque isolado do Juventude, o Inter encaixotou o Juventude. O Roger fez a leitura de um time que ele conhecia e as coisas deram certo para o Inter em termos de organização e de postura de jogo. Só que aí entra o capítulo à parte, que é o Ener Valencia, a gente vai falar mais sobre ele depois, mas ele perde gols e ele perde o pênalti. Aí fica difícil qualquer tipo de projeto para o jogo. Fica muito comprometido tudo. E aí tu toma um gol, e aí volta todo aquele cenário. Diz, meu Deus, de novo vai acontecer tudo isso. E a vitória vem no segundo tempo, com o Inter jogando menos do que jogou o primeiro, mas chega a vitória. Com com raça, com entrega e com boas atuações individuais. Eu quero destacar aqui, de novo, esse menino aí que é acima da média, o Gabriel Carvalho. O Bruno Tabata, boa estreia dele. Thiago Maia, melhor jogo dele com a camisa do Internacional. Bruno Gomes, improvisado, para mim, o melhor jogador em campo. E teve uma atuação, assim, que se teve falha no sistema defensivo no gol do Juventude, no mais, não sofreu. Roger coloca em prática o seu plano. Tem trabalho já em campo do Roger e da preparação física. O Inter é uma vitória que não é simples, é uma vitória que dá alento ao torcedor. Um torcedor que estava desalentado. Não sei nem se existe essa expressão, mas era assim que eu estava me O sentindo. CCD fala muito sobre o time não aceitar a derrota, quando o jogo as coisas não funcionam no jogo. E eu acho que esse foi o mérito do Inter ontem. O Inter buscou sempre a vitória. Eu acho que foi um jogo que o Inter não jogou bem. No primeiro tempo foi um pouco mais organizado no primeiro tempo. E o pênalti perdido pelo Valencia me dá uma falsa sensação de que o Inter produziu para vencer, mas na verdade o pênalti, como eu falei antes, é um lance que o Tabata nem é uma chance clara, né? O jogador do Juventude faz o pênalti. E fora o pênalti perdido pelo Valencia, o Inter tem uma finalização com o Tabata de Mas fora o da Inter área. tem volume. Sim, mas não cria pouco. Não, Mas é que teve aí é o- chances é o- de gol. Mais Mas do duas que os outros chances. jogos. O Tabata A de fora da comparação, área. a comparação que a gente tem que fazer é do Inter contra o próprio Tá, Inter. o Inter O Inter criou mais do que nos outros jogos, O Inter contra no Palmeiras e primeiro Atlético tempo- Paranaense. Chamou a atenção da galera nas redes sociais o discurso do Roger Machado antes e depois do jogo entre Inter e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, Vitória Colorada. Roda aí. Quando eu lembro desses eventos de maior dificuldade que a gente tem na carreira, e quando eu vou me deparar com dentro de campo, eu lembro que eu tenho pra mim esse prato aqui, ó, que é a bola, é um prato de comida. E quem tá entrando do outro lado lá quer tirar a comida da minha mesa. Quer tirar a comida da minha filha, das minhas 2 filhas, dos meus irmãos, dessas coisas que eu gosto. Esse prato é nosso. A casa é nossa. Quem manda na nossa casa é a gente. Faz o melhor. Deixa tudo lá dentro de campo e vamos sair felizes, porra. Bom trabalho. Sempre competindo e acreditando até o final. Eu não tinha dúvida que hoje seria tão difícil assim, eu não imaginava. Achei que fosse ser um pouquinho mais tranquilo. Parabéns, vocês mereceram mais do que qualquer um. E quando puder lá no microfone, levantar essa torcida. Essa torcida era do Nós estávamos 12 jogos sem ganhar e quem veio no estádio em nenhum momento deixou de acreditar em vocês. Tá? Parabéns.
Tá aí o discurso inflamado de Roger Machado. Foi engraçado ali no fim que ele disse, imaginar que seria difícil assumir. A Juventude ele conhece muito bem, né? Fosse o Valência, né? Mas Me dá essa água aqui que essa água é minha. Me dá essa água aqui que essa água é minha. Eu luto por ela todos os dias aqui. Não segue o fio. Do nada, meu Deus. E outra coisa, como é bom ter um técnico Podia botar colorado pelo café, comandando né? o meu time, né? Como é bom ter um ai, ai. colorado comandando o meu time do coração. Aliás, que belo discurso do Roger, né? Do prato de comida. E, poxa, que legal, né? Um técnico que não reclama da torcida, que elogia o torcedor, que não reclama de desfalques. Como é bom. Bom, o Vaguinho até trouxe a informação aí de que o grupo de jogadores comprou a ideia do técnico Roger Machado. Esse vídeo mostra um pouco disso, Não inclusive só o grupo, né? a reação, o resultado. Não só o grupo, né? O Vaguinha comprou também, né? O Vaguinha tá empolgado. Não, eu comprei mesmo. Comprei, acredito muito no... E não é de hoje, não é porque o Roger ganhou. Vocês são testemunhas aqui. Eu tô defendendo o trabalho do Roger porque tem trabalho. E eu já noto o trabalho dentro de campo. A informação de que ele conquistou o grupo procede. O grupo de jogadores abraçou o Roger. O episódio do Magrão, que foi lá cobrar os jogadores, o Roger disse, não, aqui comigo. Isso aí foi um marco também lá dentro. Estamos no caminho certo. Tu acha que a... 5 vitórias sem perder. Que treinador é esse? Tu acha que a saída do Magrão... 5 vitórias sem Tu perder. acha que a saída Até do perder. Magrão teve um efeito mais positivo no vestiário até do que a saída do Cudê? Em relação à relação? A relação que os jogadores tinham com ele? Ah, não saberia te dizer. Eu não tenho informações suficientes para afirmar isso. Eu sei que esse episódio da cobrança que o Magrão fez ao grupo de jogadores e a reação do Roger protegendo o grupo gerou algo muito positivo lá dentro. Agora, sobre relacionamento dos jogadores com o Magrão, é delicado falar sem ter informações. Vaguinho, Munari, eu não gosto muito de falar desse período que eu fui dirigente, mas nenhum vestiário é sadio. Sim. Não é. Esqueçam disso. Então esse vestiário do Inter agora não é sadio ainda. Eu vou explicar por quê. Não é o do Inter. São 40 jogadores. Jogam 18. 22 estão bravos, velho. Ou não é, Vaguinho? Não é, Isso é a vida, eu cara. concordo, é que eu acho Isso é a assim, vida. Isso serve para qualquer trabalho. Tem um espaço lá que cabem 4. Se tem 8, 4 estão bravos. Assim, Eu acho que quem tá fora do Segue o Fio tá de beicinho lá na redação. Não sei se estão de beicinho na redação, mas muitos gostariam de estar no Segue o Fio, muitos gostariam de estar no lugar da Kelly. É normal. É normal. Isso é da Se vida. tiver alguém afim É que de ficar aqui no tem meu uma lugar, coisa assim, diz assim, eles tratam... Nomes. Me Ele- traga nomes. As pessoas... lugar da Kevin agora, As ela quer saber os pessoas, nomes. as pessoas tratam o vestiário como se fosse uma massa única. Não, cara. São 60 pessoas lá dentro, cara. Tem que avaliar bem o Diego Costa para amanhã e colocá-lo, se estiver bem, para dar ritmo de jogo, ou segura o Diego Costa de olho no Fluminense? O titular do Grêmio hoje é Bright White. Ele é o titular do Grêmio. E claro que é bom tu ter o Diego Costa como opção, mas não aquele Diego Costa que atuou contra o Corinthians. Então o que eu acredito? Que ele ganhe minutos nesse jogo. Ele Contra o Bahia. contra o Bahia. Vai o Arezzo e o Diego Costa joga lá 20, 25 minutos para ter algum ritmo. Porque o Renato fala muito no ritmo e gosta muito de jogador com ritmo. Aí botou o Diego Costa naquela volta de lesão, foi um caos. Um caos, um horror aquele jogo contra o Corinthians. Então eu acredito nisso. Arezzo, 20 minutos Diego Costa, e aí ele apronta para jogar contra o time do Fluminense. Mas é importante dizer, Bright White é o titular. Não sei se vocês discutem isso. Bright White é o titular do Grêmio. O Bright White é titular, e aí se o Diego Costa, no decorrer desses próximos jogos, der a resposta, a gente vai Tem debater. aí, Vaguinho, Então- conversa com a gente aí, Vaguinho. O que tem aí? Tá vendo o gol do É um Pelé? tema que não me interessa. Qual era o tema? Diego Costa não te Diego interessa? Costa e Bright Libertadores, White, pra né? mim é a mesma coisa. Tá certo. O Bright White não tocou na bola contra o Fluminense. Tá certo. É Libertadores. Era isso que eu tinha pra dizer. Bright Libertadores White é um não assunto. tocou na bola contra o Fluminense. Era Libertadores isso é que um eu tinha pra dizer assunto, sobre o Vaguinho. tema. Tu tem toda a razão. Pode ficar vendo aí o videozinho do Libertadores acaba Pode ficar terça-feira. vendo aí o videozinho Libertadores do acaba Chaves. terça-feira. Do Tá Chaves. 0 hora. Alguém tem a 0 hora aí. Esse papo tá chato.
Não. Diego O papo Costa e tá Bright Fica White. vendo aí O videozinho papo do Chaves. tá ótimo, eu quero ouvir o Munari. Não, então essa questão assim, se o Diego Costa conseguir render bem e dentro do que a gente espera que o Bright White possa produzir, daqui a pouco ali na frente a gente vai ter essa discussão. Bright White e Diego Costa podem jogar juntos? Acho que esse pode ser o debate ali na frente. Mas hoje, acho que mesmo que o Diego Costa entre amanhã e faça um gol, tem que jogar o Bright White na terça. Até porque é um jogador que oferece uma mobilidade maior, é um jogo que o Grêmio deve atuar no contra-ataque, né? Deve se defender mais por ter a vantagem, por ser no Maracanã, enfim, pelo menos no começo do jogo. E aí tem que ver se o Grêmio vai ter essa opção, porque claramente o Arezo não é opção para o Renato, né? Eu não imagino o Arezo... Vamos lá, o Diego Costa não tá bem, não se recupera. Eu tenho dúvida se o Arezo entra contra o Fluminense mesmo assim. Eu acho que alguma coisa aconteceu entre aquele bom jogo de estreia do Arezo, ele entra contra o Corinthians na Copa do Brasil e perde um gol, mas não Será que o acredito que Arezzo seja por isso. Será que o Arezzo não é meio marrentinho? O Renato não gosta de perninha, né? O deixou fora do Daqui a banco pouco o contra Arezzo Corinthians. meteu uma perna lá e o Renato, tchau. Alguma coisa tem nessa relação aí que, para tão rápido, ele perder espaço. Não vamos criticar em cima da especulação, mas ele precisa ter minutos.